Cury. Primeiro trazendo para a gente um pouco dessas discussões com relação a essa troca da aeronave, Theo, porque é uma discussão que já vem desde o ano passado, né? Vem desde o ano passado, houve um parecer, em um primeiro momento, contrário a essa troca pela Casa Civil. Essas conversas deram uma parada, deram uma estacionada e agora voltam com um pouco mais de intensidade. Então, a gente vai ver agora quais que foram as aeronaves utilizadas pelos presidentes da República desde 1941. Vocês vão ver aí na tela, a primeira aeronave usada por um presidente da República foi o Lockheed 18, C-60. Foi usado de 1941 a 1968 e é considerada a primeira aeronave presidencial. Foi utilizada pelo Getúlio Vargas, primeiro avião de presidente da República. Na época ela tinha capacidade para 3 tripulantes e 18 passageiros e foi utilizada para transporte de médio alcance durante a Segunda Guerra Mundial. Depois passou a servir exclusivamente ao presidente da República a partir do Getúlio Vargas. De 1941 a 1968. Depois houve uma substituição. Chegou o Cafona, que era o apelido utilizado nas aeropistas pelos pilotos, pelas pessoas que operavam as aeronaves. O Vickers Viscount, ele serviu a 8 presidentes da República. E você vê, a capacidade aumentou para 6 tripulantes e 40 passageiros. E ele serviu, por exemplo, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, e voou mais de 13 mil horas. Essa aeronave foi substituída depois de um incidente no aeroporto Santos Dumont. Foi substituída pela BAC 111, que é o VC-92. Esse VC, essa designação, ela é utilizada em várias aeronaves presidenciais e foi utilizada num tempo menor, de 68 a 76, e serviu 3 presidentes durante o regime militar. E aí entrou em cena o Sucatinha, o VC-96, que ficou em vigor por 34 anos, de 76 a 2010, e nesse período serviu 8 presidentes da República. É um avião comercial, um Boeing 737-200, com capacidade para 2 tripulantes e 130 passageiros. Mas, para servir aos presidentes da República, houve uma adaptação. E ele foi modificado para passar de 2 tripulantes para 6 tripulantes e de 130 passageiros para 40, ou seja, diminuindo, porque aí teria uma cabine VIP para acomodar o presidente, para que ele possa despachar durante as viagens. Lembrando que essas viagens, esses trajetos são cruciais para as conversas e negociações políticas durante as viagens desses presidentes. Então, essa aeronave, ela serviu aos presidentes Ernesto Geisel, João Figueiredo, Tancredo Neves, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Um destaque: essa aeronave transportou o corpo de Tancredo Neves e percorreu também 11 estados com o Papa João Paulo II. Aí entrou em cena o Sucatão, que ficou em vigor de 86 a 2013, foi substituído por determinação do presidente Lula em 2005 por conta do tempo de uso. Depois de muito tempo sendo utilizado, de 1986 a 2013, já em 2013 ele não servia à presidência, ele de fato serviu aos presidentes da República de 86 a 2005 e por determinação de Lula entrou em vigor o que é chamado até hoje de Aerolula, o VC-1 e o VC-2, que está em vigor desde 2005, serviu aos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, e agora Lula em seu 3º mandato. Por um período, o presidente da República ficou sem voar em voos presidenciais. Eram fretados aviões comerciais pelo presidente da República. Lula mudou isso nesse gap entre 99 e 2005, por conta da situação do Sucatão. Uma coisa curiosa aconteceu na Argentina com a chegada de Javier Milei. Ele trocou as aeronaves presidenciais, deixou de voar em voos presidenciais para voar em voos comerciais. Recentemente houve uma mudança lá de Javier Milei para deixar de voar em voos comerciais, porque isso envolve muito dinheiro, envolve muitas pessoas que viajam junto com o presidente, seguranças, tripulantes, enfim, comitiva presidencial e os ministros do presidente, e fez com que Javier Milei voltasse atrás e voltasse a adotar as aeronaves presidenciais. Essa é um pouco da história da aeronave presidencial aqui no Brasil entre 1941
e 2024. A gente está com o Aerolula desde 2005 e existe uma discussão sobre a sua substituição, Carol. Olha esse trabalho do Theo Cury, informações detalhadas para você, trazendo todo um histórico dessas trocas de aeronaves presidenciais. E aí, Theo, mais uma vez colocando em tela todo o levantamento que o Theo Cury traz para a gente, todas as informações. Theo, porque eu estou olhando ali para o valor das aeronaves, né? Em destaque aí para o Aerolula, você traz para a gente o quanto custou. Nesse momento em que há essa discussão sobre a possibilidade de troca do avião presidencial, fala-se em valores? Por enquanto não, até porque os valores eles serão levantados a partir do momento que houver o pedido formal do presidente Lula para o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que vai repassar esse pedido ao comando da Aeronáutica para que elabore os estudos e que se chegue a um modelo que atenda às demandas e às necessidades do presidente da República, seja ele quem for, mas levando em consideração a encomenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ela acontecer. Reportagens do ano passado mostravam que esse valor poderia chegar a 400 milhões de reais, pelo menos, um valor que pode ser ainda maior do que isso. Então, tudo vai depender do modelo que for escolhido e das adaptações que terão de ser feitas na aeronave para comportar a comitiva presidencial e as demandas e as exigências da presidência da República. Então, por enquanto, tudo em aberto, vai depender ainda dessa definição do presidente Lula pela troca, pela substituição do Aerolula, o VC1 e o VC2, e a encomenda desse estudo, desse plano para troca da aeronave, que aí sim será realizado pela Força Aérea Brasileira. Cury, trazendo informações em detalhes para você, lembrando dessa expectativa para essa reunião entre o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Vamos acompanhar, Theo. Obrigada.